Enviarei, e quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Você pode confirmar, dizendo amém? Amém. Podemos assentar. É precioso Deus. Louvado seja Deus. É Jesus. Eu quero ser É Jesus. agradecido nesta noite e, em primeiro lugar, quero ser grato nas minhas considerações e, obviamente, agradecer a Deus, pois tudo devemos a Ele se aqui estamos inteiramente pelas suas muitas misericórdias. Em segundo lugar, agradecer o convite que nos foi formado através da vida do Ed, se assim podemos chamar, Ferreira. Quanto tempo que não via essa gente? Hoje eu tive o privilégio, a oportunidade de rever alguns. Eu estava falando com ele, da irmã mais nova, a última, você viu, a última vez estava pequenininha, casada. Louvado seja Deus por isso. Mas a obra de Deus é assim. O Ricardo falou sobre alguns trabalhos que nós tivemos a oportunidade de fazer juntos. Até ele perguntou para mim se eu alguma vez fui em Brasília, mas Brasília nunca foi possível. Sempre que você estiver em Brasília, eu sempre estava viajando. Uma outra viagem se para o norte do Paraná também. Também não podia estar. Em virtude de viagem. Eu aceitei a Jesus com 1 ano e meio. Eu comecei a viajar pregando. Viajei muito por esse Brasil afora, em muitos lugares. Provei a Deus assim trabalhar com minha vida. Fui para São Paulo, estive trabalhando em direção de igreja em São Paulo. Fiquei ali 4 anos. O Senhor me ordenou a voltar, voltei. Estamos aqui desde o início de 2011. Continuamos na ativa, pregando. Não paramos. Servindo a Deus, segundo a sua boa e inteira vontade. Também quero agradecer a Deus pela salvação de Benito, que foi estrenada da nossa parte de pessoa. Que Deus de Cristo Jesus nos recompense em tudo e que o Senhor nos abençoe em Cristo Jesus. Quantos veio para ouvir algo da parte de Deus essa noite? Pode dizer amém. Louvado seja Deus. Eu glorifico ao nome do Senhor. Com o texto que nós temos lido, com a palavra revelada da parte de Deus ao profeta. Amados irmãos, com precisão, Deus trabalhou a vida de Isaías para trazer uma palavra para Israel em tempo de uma terrível decadência espiritual e moral. Ao ler o capítulo 1, você encontra palavras que me asseguram de que eu posso lhe dizer: Israel estava, Judá estava em absoluta decadência em todos os sentidos, porque Israel e Judá estavam debaixo ao pecado. Eu repito, Israel e Judá estavam debaixo ao pecado. No versículo 18, se você ler o capítulo 1, você encontra quando Deus usa o profeta a dizer: ainda que vossos pecados sejam como o carmesim. Resumindo o texto, eu os tornarei branco como a mais pura neve. E segue-se então, no decorrer do texto, e nós vemos como o Senhor, Ele trabalha, como o Senhor usa o profeta para anunciar medidas
para Israel, no que dizia respeito à nação tomar uma posição, ao povo estabelecer em si uma ideia não adquirida, mas sim uma ideia de observar as instruções, os parâmetros doutrinário anunciado pela Escritura. Seria isso necessário para que Israel viesse a obter o melhor. Em algumas vezes, nós encontramos a situação de Israel em decadência. Apenas 2 textos do Antigo Testamento, apenas Isaías, e também o livro de Abacuque nos fala muito forte sobre a decadência, até que o Senhor levanta o profeta Abacuque e ele faz uma oração tão impressionante, capítulo 3, versículo 2. Eu ouvi, Senhor, a tua palavra. Em meio à terrível decadência, ou a terríveis decadências de Israel e de Judá, Deus sempre esteve pronto a estabelecer alguém para, por intermédio dele, fazendo deste um vaso de honra, a levar e proclamar a verdade para aquele povo, o qual Deus o chamou de menina de seus olhos. Mas esse povo, muitas vezes, era vagaroso nos cuidados, desatencioso em aquilo que aprendia através da palavra, através dos sacerdotes, profetas, aqueles que sempre estavam lá a ensinar, bem como os escribas, mas isso, pouco caso, eles faziam. E isso tornou-se um perigo para Judá e também para Israel. Mas Deus sempre tem, amados irmãos, uma iniciativa para quando Ele tentar, porém, fazer algo em nosso meio novo, Deus sempre levanta alguém. Deus sempre tem alguém às escondidas. Assim como às vezes podemos olhar e dizermos que algo está dando errado, mas Deus, o Senhor, Ele trabalha aplicando algo para que o melhor possa acontecer. Deus sempre tem o melhor, repito, preparado para, através de alguém, trazer novas à nossa vida, trazer novas ao nosso ministério, trazer novas à igreja, trazer algo edificante. Eu sempre digo, amados irmãos, Deus não é inovador, mas Deus é renovador. E principalmente no que diz respeito à igreja, Deus sempre tem algo preparado de melhor, de acordo com a sua vontade. Amém. E quando a sua vontade prevalece, quando o homem consegue entender o plano, o objetivo, a vontade de Deus, algo glorioso acontece. Amém. Aí nós vemos unção que desce, almas que são salvas, batismo do Espírito Santo que acontece, libertação de almas, pessoas que são levantadas, pessoas que são agraciadas, pessoas que são abençoadas, pessoas que são edificadas, e a cada dia cresce o número para o reino de Deus. Culto de missões, como eu gosto de pregar, como eu gosto de falar, amados irmãos, em culto de missões, porque é gostoso. Por que é gostoso? Porque quando pregamos, quando ganhamos alma para o reino de Deus, é algo que nos atinge. Mas como assim? Porque Ele traz alegria ao nosso coração e gozo à nossa alma. Então, mesmo vemos quando alguém consegue entender que o plano estabelecido por Deus de salvação para a humanidade
não é apenas para aqueles que estão dentro de uma igreja evangélica, mas também é para aqueles que estão ao lado de fora. Aqui, portanto, amados irmãos, observamos e vemos, e até pega um gancho do que disse Noé esta noite, falando sobre a situação de pessoas que nós muitas vezes passamos por elas e menosprezamos. Mas, amados irmãos, muitas vezes é justamente essas pessoas que estão vivendo em decadência espiritual, que estão passando por um processo, estão amarradas pelas garras de Satanás. É justamente ali que o Senhor ele entra com seu propósito salvífico. É Cristo trabalhando, salvando, libertando, arrancando aquela alma das mãos do diabo e fazendo de uma velha vida, aleluia, uma nova criatura para glorificar o nome de Jesus. Você já viu com certeza, nós conhecemos muitas pessoas que viveram muitos anos plantadas debaixo de um fardo pesado que fora imposto pelo inimigo da nossa alma. Mas um dia Jesus chegou à vida dele e Jesus levou salvação até a ele e a sua casa. Jesus levou sua libertação, transformou, levantou, fez dele pregador ensinador, fez alguém, fez um líder, e hoje ele também glorifica o nome do Senhor. Amém. Louvado seja Deus. Aí, amados queridos irmãos, no capítulo de número 6, no ano, entenda você, no ano em que morre o rei Uzias, parente chegado do profeta Isaías, aquele que anteriormente estava profetizando, entregando mensagens, e aquele estilo de profeta que era profeta, claro, profetizava muito bem, Deus lhe usava, mas de outro lado ele tinha o seu particular, que era fazer seu pré-julgamento sem conhecer o amor e a misericórdia de Deus. Quando ele olhou muitas vezes, ele sempre tinha, amados irmãos, uma frase a dizer: ai dele, ai dela, ai deles. E esta sempre foi a frase usada pelo profeta. Por que de tudo isso? Porque faltava ele passar ainda por um processo de diferenciamento, o que marcaria a sua vida, e ele teria como evidência o sinal de que ele de fato era um profeta chamado, escolhido, ungido por Deus e enviado a fazer a obra do Senhor. Amados irmãos, sempre costumo dizer, entendendo que diz-nos a Bíblia, que até então, enquanto vivia Uzias, Isaías estava sempre debaixo ao conforto, ao auxílio do rei, sendo ele parente, tinha auxílio, ajuda, algo se acontecesse de errado, o rei lhe daria cobertura. Mas isso aconteceu até que o rei Uzias partiu. Aí veio então o que nós chamamos de depois da vida de Isaías. Depois que morreu Uzias, agora então, amados irmãos, veio o princípio de uma nova caminhada, de uma nova jornada, de um novo entendimento, de um novo pensamento, de uma nova maneira de ver como era o trabalhar de Deus para conjugar para com Israel. E não era algo definido de acordo com a vontade e visão de Isaías, não, mas era de acordo com a visão de Deus. E o Senhor isso implantaria no interior do profeta. Eu sempre costumo dizer, amados irmãos, obra missionária não é obra que eu e você nós vamos levarmos uma linha de pensamento, não vamos levarmos uma linha teológica, não vamos implantar teologia, nós vamos pregar Cristo, nós vamos pregar Evangelho, nós vamos falar de um que salva, que liberta, que cura, que transforma. Esses dias ainda alguém me liga para mim, por favor, eu preciso de ajuda. Até a moça, ela está namorando há pouco tempo, e o noivo dela, já estão noivos, é novo convertido, e ela me disse: eu preciso de uma faculdade teológica, eu preciso que o meu noivo faça teologia. Eu disse para ela: olha, eu vou te dar um endereço para você, dentro do quarto da casa dele, ele pode fazer teologia. Lá você vai começar orando e lendo Bíblia.
Então comece lá dentro da sua casa, vai lá, ora, busca o Senhor, estude Bíblia, porque aí está o princípio de uma grande teologia a ser feita. Aí eu te lembro você, depois de algum tempo, aí você pode começar a fazer um curso básico de teologia. Depois você vai para o médio, depois você vai para o bacharelado, depois você vai para o doutorado. Mas a princípio, o meu conselho é: vai buscar o Senhor em oração, que o Espírito Santo vai te revelar conteúdos preciosos dentro da Bíblia, o qual muitos teólogos não aprenderam, e o Senhor quer te dar a você. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aconteceu isso na vida do profeta Isaías. Ele teve, porém, uma revelação profunda. Aí, amados irmãos, veja você comigo, que isso aconteceu depois do rei ter morrido. E agora ele passou a ter uma visão ampla do Senhor. Eu disse a você que sempre no depois existe algo a ser completado em nossas vidas, que nós não adquirimos em qualquer lugar, porque é algo celestial, é divino. Isso nos diz respeito à unidade. Eu, Deus, você, Deus. Deus, eu, Deus, você. É a característica de alguém que realmente põe inteiramente a sua confiança de forma absoluta em alguém que tem poder para revelar, em alguém que tem poder para usar, em alguém que pode fazer, em alguém que pode criar, em alguém que pode criar uma nova oportunidade, dar a você uma perspectiva de uma vida missionária, amados irmãos, absoluta, uma vida missionária abençoada, que pode te dar a você uma visão de uma igreja absoluta lá no campo, onde está você levando o Evangelho, pregando a palavra. Aí você vai estar fazendo, Deus está te abençoando, está vendo o crescimento, porque você está de acordo com o Senhor, você está de acordo com a linha de pensamento orientada pelo Espírito Santo. Aí diz mais Isaías, capítulo 6, verso 2: eu vi os serafins e eles voavam ao redor do trono. Cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, sinal de reverência. A Bíblia nos diz que a próprio Deus, como é quem disse a Moisés: Moisés, se você me ver face a face, você morre. Mas mesmo assim, vou te dar a oportunidade. Vai, fica atrás da pedra, eu vou passar e você vai conseguir me visualizar pelas costas. E os anjos, temendo a Deus, e no intuito, amados e queridos irmãos, de estarem eles fazendo isto, portanto, com 2 de suas asas cobriam o rosto, com 2 voavam, sinal de trabalho, com 2 cobriam os pés, sinal de reverência, ou de humildade, perdão. E ele observando tudo isso, e ele ouviu quando os serafins clamavam uns para os outros, dizendo, aí está, no capítulo 6, versículo 3, nós observamos e vemos quando Isaías, ele ouve aquela linda canção, e essa canção era: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos senhores ou dos exércitos. Algo, amados irmãos, que 2 vezes dita Santo, Santo, era algo que estava dentro da cultura de Israel, era algo que estava relacionado àquilo que eles faziam, no sentido de louvarem e adorarem ao Senhor. Mas o que Isaías deixou escrito para nós foram 3 vezes ele dizendo: Santo, Santo, Santo. Eram os próprios serafins dizendo: aleluia. O que nós estamos fazendo é para aquele o qual nós não conseguimos descrever qual é o tamanho da glória qual nós estamos
visualizando. É preciso ter. É Jesus. Toda a terra está cheia da sua glória. Sim, Jesus. A plenitude da terra está cheia da sua glória. É preciso. Amados irmãos, é tão magnífico quando nós percebemos e conseguimos entender, interagindo com nós mesmos, buscando saber de forma melhor o significado da glória de Deus, aquilo que enche não apenas o ambiente, como o templo feito por Salomão, por exemplo, após ter encerrado a construção, começa a orar, a casa se encheu da glória de Deus após sua oração, e os sacerdotes não conseguiram manter-se em pé. É Jesus. Ok. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Como é lindo, amados irmãos, nós conseguirmos interagir com nós mesmos e entendermos o significado daquilo que diz respeito a sermos cheios da presença de Deus. Aquilo que muda a circunstância, aquilo que nos leva a pensarmos melhor, aquilo que nos coloca em uma posição melhor diante do Senhor, aquilo que passa a fazer nós compreendermos melhor o mistério, o segredo de Deus para conosco mesmos e também para com alguém. A grande vontade de Deus era de fato trabalhar de uma forma genuína e levantar Isaías e dar prova a Israel e ajudar que Isaías era profeta levantado, escolhido, chamado, preparado, ungido pelo Deus vivo. Mas até então nós observamos que havia parcialidade do lado da forma, da maneira que Isaías estava trabalhando. Ora Deus fazia, de repente ele então tomava a sua posição, dizendo para si mesmo: eu também posso fazer algo. E é um perigo, amados queridos irmãos, quando nós entramos por esse caminho, quando nós deixamos de entender o querer de Deus, e nós vamos implantando a nossa vontade, nós vamos implantando o nosso parecer, nós vamos implantando uma cultura estranha, cultura bíblica, cultura, amados irmãos, revelada por Deus. É um evangelho anticristão, é um evangelho, amados irmãos, genuinamente humano, não é um evangelho cristocêntrico, é um evangelho que não salva, é um evangelho que quando alguém chega ele permanece da mesma forma que veio. Mas o evangelho de Jesus Cristo é evangelho de poder que transforma. Aquilo que Paulo diz, que está escrito na sua carta aos Romanos: eu não tenho vergonha nenhuma do evangelho de Cristo, porque para mim particularmente ele é o poder de Deus. Ele começa um tanto,